As elites globalistas querem que morras na guerra. Vais deixar? Neste vídeo vamos mergulhar numa questão crucial que tem vindo a ganhar terreno em vários Estados europeus. A potencial reintrodução do serviço militar obrigatório. Mas, ao enfrentarmos esta realidade, temos de nos questionar profundamente sobre o que está em jogo. Será justo pedir aos jovens europeus que arrisquem suas vidas num conflito armado contra a Rússia? É fundamental refletirmos sobre os valores que estamos a defender e questionarmos se vale a pena lutar por uma visão de Europa que muitos sentem estar cada vez mais distante das raízes e identidades nacionais. Uma visão orientada por uma elite globalista que parece esquecer as verdadeiras necessidades e aspirações dos seus cidadãos. Convido-te a refletir comigo que futuro queremos construir para a Europa e a que custo. Este é um momento de reflexão sobre o tipo de sociedade que desejamos ser e o legado que pretendemos deixar às futuras gerações. Mas quais futuras gerações? Sem mais delongas, vamos direto ao assunto. Num ambiente geopolítico cada vez mais volátil, é inegável que a paz na Europa enfrenta um novo desafio. Ao contrário do passado, o tradicional eixo franco-alemão não se encontra no epicentro. Sim, o conflito que eclodiu no território ucraniano em 2014 e ganhou contornos ainda mais complexos a partir de 24 de fevereiro de 2022, reacendendo discussões sobre a necessidade de fortalecer o aparato militar europeu, é entre Estados Unidos e Rússia. Depois do fim da Guerra Fria, a maior parte dos Estados-membros da NATO e da União Europeia foram pondo fim ao serviço militar obrigatório, na sua maioria a partir do ano 2000. O serviço militar obrigatório em Portugal, por exemplo, terminou em 2004. O seu fim foi aprovado em 1999 pelo executivo liderado pelo socialista António Guterres, ficando estabelecido um período de transição de 4 anos. Era o fim da história, a democracia liberal tinha vencido. Só que não. No atual contexto geopolítico, com a guerra de volta ao continente europeu, a questão está novamente na ordem do dia. E mais Estados poderão seguir o exemplo da Letónia, que voltou a adotar o regime a 1 de janeiro passado. Ou da Dinamarca, que alargou o serviço militar obrigatório também às mulheres. Neste cenário, a imprensa corporativa portuguesa está a todo vapor em processo de formação da opinião pública, para que o povo português aceite o regresso ao serviço militar obrigatório, tal qual os representantes do liberal globalismo pretendem. Democraticamente, claro. São os jovens e o futuro da Europa quem mais tem a perder numa eventual guerra. Os jovens estão inquietos e têm razões para isso. Lutar pelo quê? Se as elites estilhaçam os seus sonhos, se as suas nações são pisoteadas, se a família é atacada, lutar pelo quê? Pela democracia? Se as elites liberal-globalistas decidirem entrar em guerra aberta com a Rússia, não são apenas as fronteiras que serão desafiadas, mas o próprio tecido da sociedade europeia. Uma geração perdida não é apenas um número na história. É um lugar vazio à mesa, uma voz que falta na família, um sonho que nunca se realiza. É toda uma geração, quiçá a derradeira, substituída por jovens de outras geografias. É, de facto, o suicídio europeu. Perante tal cenário de devastação, o vácuo masculino deixado será seguramente preenchido por novos europeus. A estranha morte da Europa estará completa. O futuro da Europa não será sobre quem lutou nas suas guerras, será sobre os novos europeus. Antes de nos precipitarmos para a guerra do liberal globalismo contra a Rússia, lembremos-nos do que está em jogo. Não apenas as vidas perdidas, mas o futuro que queremos construir para a Europa.
Se os jovens europeus forem convocados para um conflito armado contra a Rússia, surge a questão pragmática incontornável. Quem permanecerá no território para assegurar a continuidade demográfica em face do vácuo masculino resultante? Isto é, se os homens europeus forem morrer no triturador de carne, quais homens ficarão? As elites globalistas querem que morras na guerra. Mas para defender o quê? Vais deixar